casos de violência doméstica aumentaram em vários países nesse período de isolamento. Na Itália, uma instituição de apoio às mulheres intensificou o trabalho nos últimos meses. Durante os 2 meses de bloqueio na Itália por conta da Covid-19, o número de denúncias de abuso doméstico aumentou 64%. A organização italiana Dire Mulheres Online contra o Abuso informou que de 2 de março a 5 de abril, 28% das participantes nunca haviam telefonado para um de seus 80 centros anti-abuso. Ogni storia di donna è una storia a sé. A história de toda mulher é uma história em si. Normalmente não recebemos chamadas de emergência, mas recebemos chamadas de mulheres que têm dificuldade em falar sobre o que viveram e a situação violenta. Convidamos as mulheres a virem ao nosso centro e falarem. Uma vez lá, elas começarão a construir um caminho de autonomia e a se libertar da violência. Percorso di autonomia e di libertà dalla violenza con quella donna. A violência não afeta apenas as mulheres, mas muitas vezes as crianças também. O Instituto Nacional de Estatística da Itália relata de 2013 a 2019 que 90% dos abusos ocorreram em casa. E eles aumentam com todos de quarentena. A Dire oferece casas seguras para os sobreviventes e instruções sobre como recuperar sua vida e exigir respeito nos relacionamentos. O trabalho dos assistentes sociais é mais essencial com o bloqueio. Estamos aqui, não tenha medo. Estamos aqui e continuaremos a estar. Em cada local fazemos atendimentos remotos por telefone. Todo centro contra a violência tem um número de emergência. Dissemos às mulheres que, ao ficarmos remotas durante o bloqueio, estamos aqui para vocês. As casas seguras estão disponíveis, mas muitas acham difícil escapar de situações de controle ou risco de vida. É por isso que 77% das vítimas nunca denunciam abuso, por medo de repressões. Vemos que o bloqueio forçado ocorre nas mesmas casas que costumam ser local de violência e abuso. Fizemos várias estratégias para ajudar as mulheres. Desça para pegar o lixo e ligue para o nosso centro contra a violência. Estamos aqui. Ou vá à farmácia para comprar remédios e ligue de lá. Estamos aqui e responderemos. Per comprare appunto i medicinali e chiama, noi ci siamo e ti risponderemo. A quarentena forçada causou uma tensão maior àqueles que sofrem violência a portas fechadas e se sentem sozinhos, especialmente nesse período. Organizações como a Dire querem que as mulheres saibam que não precisam sofrer e que há esperança de cura e um futuro sem violência e com respeito mútuo. A região da Amazônia tem sido bastante afetada pela pandemia. O Equador tem a situação mais grave. Manaus, aqui no Brasil, e a Venezuela também vem um aumento do número de casos. A Venezuela, já submersa em crise, agora é atingida pelo coronavírus. Existem mais de 420 casos registrados e cerca de 10 mortos. Lá, a Caritas está adotando uma nova abordagem para garantir que a população não seja abandonada. Um exemplo é o trabalho contínuo de entrega de refeições para os mais necessitados. O projeto é chamado Panela Comunitária. Em 2019, foram lançadas 865 iniciativas como essa, distribuindo 90 mil porções de alimentos. Não podemos transformar a distribuição de alimentos em reuniões comunitárias. Assim, as pessoas em casa cozinham as refeições e os jovens vão de casa em casa para entregá-las. Também distribuímos kits de higiene com máscaras, álcool e luvas. Temos todos os cuidados relacionados à saúde. As pessoas nos ligam pedindo remédios ou consultas psicológicas. Os mais de 20 mil voluntários da organização continuam ajudando quem está privado de liberdade, promovendo simultaneamente os direitos humanos. Além disso, à luz da onda migratória desencadeada pela crise, a Caritas designou 6 escritórios para atender as necessidades de refugiados localizados em diferentes regiões da Venezuela. A Acnur relata os venezuelanos como uma das maiores populações deslocadas do mundo. No ano passado, mais de 4 milhões de cidadãos abandonaram o país. Diante dessa realidade, o lema da Caritas permanece firme:
Ajude-nos a ajudar. Se a pandemia de coronavírus piorar nas principais cidades do mundo, seus efeitos em regiões mais remotas podem ser catastróficos. Por exemplo, na Amazônia, as iniciativas da igreja são vitais para acompanhar as minorias indígenas. Esta situação extrema e drástica ajuda a entender Essa situação extrema e drástica ajuda a entender a experiência diária dessas populações. Agora, que está acontecendo também na Europa e na América do Norte, nos convida a procurar novos caminhos. O Sínodo não propôs a substituição de caminhos existentes, mas a busca de novos, para dar à Igreja uma presença mais concreta. Para uma igreja como muito mais encarnada. Maurício Lopes é secretário executivo da Rede Eclesial Panamazônica. Ele diz que a crise causada pelo coronavírus é mais grave em países da Amazônia, como o Equador, que é a região mais afetada pela pandemia. Ele também inclui Venezuela e Brasil. As cidades indígenas são especialmente vulneráveis nessas situações, pois possuem uma memória imunológica muito curta. Muitas dessas comunidades foram contatadas apenas recentemente e, portanto, são muito mais vulneráveis nessas situações. Também é evidente que há uma falta absoluta de infraestrutura de assistência à saúde e de acompanhamento. São comunidades que, mesmo no século XXI, não têm acesso à água potável. Essa falta de material higiênico básico dificulta a contenção do coronavírus. Existe um genocídio em potencial. Dizem que, além da situação de fragilidade, de desigualdade, sendo os territórios onde a riqueza é mais extraída para o sustento de todos os nossos estados e países amazônicos, a situação de desigualdade os coloca em maior vulnerabilidade. O Papa Francisco disse: cuidar dos ecossistemas exige um olhar que vai além, já que ninguém que procura lucro rápido e fácil está realmente interessado em sua preservação. Não é que a pandemia seja causada por uma degradação do meio ambiente, é que a pandemia atinge com mais força. Em outras palavras, a epidemia evolui para uma pandemia quando há falta de equilíbrio no ecossistema. A epidemia se convierte em pandemia porque não existe um equilíbrio no ecossistema. O equilíbrio caminha de mãos dadas com a bênção extraordinária que o Papa Francisco deu durante a pandemia. Ele chamou a emergência de saúde de nosso julgamento, um tempo para escolher o que importa e o que passa, um tempo para separar o que é necessário do que não é. Um novo documentário em comemoração ao aniversário de 100 anos de nascimento de São João Paulo II traz testemunhos inéditos e histórias intrigantes sobre o Papa polonês. Para comemorar o centenário do nascimento de João Paulo II, um novo documentário intrigante sobre o Papa polonês será lançado online. Dirigido pelo jornalista e autor espanhol José Maria Zavala e com a participação de figuras-chave da vida do santo, Wojtyła, La Investigação é cativante e revelador. Eu estava no jipe com o Santo Padre. Ele havia perdido 3/4 do seu sangue. É um filme que contribui com documentos, fotografias e filmagens nunca antes vista de João Paulo II. Um arquivo documentando o plano para envenenar o Papa e terminar com o seu pontificado também surpreenderá o público. Zavala vai além dos habituais episódios conhecidos da vida de Karol Wojtyła, para revelar detalhes surpreendentes sobre ele, até a sua influência duradoura após sua morte. O filme apresenta testemunhos inéditos de cura e conversão de pessoas, graças à intercessão de Karol Wojtyła hoje, porque Karol Wojtyła é um grande intercessor para os tempos atuais. Um documentário sobre o santo moderno não estaria completo sem mencionar sua forte defesa pela vida. O filme também traz uma mensagem contra o aborto e a favor da vida. João Paulo II era assim, o Papa da família, o Papa da esperança. Por enquanto, o documentário pode ser acessado exclusivamente no site da European Dreams Factory. Os produtores esperam lançar uma versão em inglês no futuro, talvez nos cinemas, depois que a pandemia do coronavírus desaparecer.
Daqui a pouco eu volto para mostrar que agora ficou mais fácil acompanhar as missas pela internet.